Continuando, gente, então, bloco 2, aula 3, tá? Próximo inciso lá do 158B. Coleta. Ato de ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Aqui, gente, a intenção do legislador é sim de dar uma maior importância ao material genético que é coletado, tá? Além do material genético, mas uma das grandes falhas que a gente vê aí na perícia hoje é a falta de material coletado ou a falta de comparativos para que se possa chegar de repente a um possível autor do crime, ou a inutilização desse material coletado por erro mesmo, né? Por coletar e por contaminar aquele material. Vamos dar um exemplo aí de um material de pele embaixo da unha da vítima, né? De repente, se esse material for contaminado, exposto à contaminação ou exposto a algum agente químico que descaracterize esse material, cause o seu apodrecimento, né? Porque é pele, apodrece, né? Então, ele não vai poder ser utilizado. Isso é um dos grandes erros que é cometido hoje em perícia criminal, tá? Porque esse material às vezes não consegue ser utilizado para nada, né? Às vezes tem que manter o condicionamento ali porque é prova de crime, mas ele não serve, tá? Outra coisa da coleta é que a coleta ela tem que ser feita pelos peritos criminais, tá? Lembrando sempre, gente, lá na parte das aulas anteriores, quando a gente teve parte de perícia, não tem perito na comarca. Aí é o caso em que vai ser nomeado um perito, né? Nomeado alguém que tenha capacidade técnica para fazer aquilo desde que ele esteja investido na função ou no cargo, né? Tenha lá a fé pública necessária para realizar o trabalho, tá? É uma hipótese. Então, gente, o vestígio ele deve ser coletado de modo que não se contamine, o que é fundamental para não comprometer a qualidade da prova e, consequentemente, a investigação, tá? Então, levar a sério, né? Levar a sério o trabalho ali, fazer um trabalho de qualidade, né? Com material de qualidade também, isso é importante, porque além de tudo, além de você ter que ter material para acondicionamento, material químico, substâncias para manutenção daquela prova, o profissional ele também deve estar com os EPIs, né, necessários, então luva, máscara para não contaminar. Já pensou a situação de você estar coletando uma prova e você espirra em cima da prova, ou você tosse, ou você fala e nessa fala você joga gotículas da sua saliva naquela prova, você contaminou aquela prova com o seu próprio DNA, né? Então, assim, não serve mais aquilo ali, né? Então, não tem como nem ser usado. Isso também ocorre muito, tá? Então, veja, isso também envolve treinamento, né, gente? As pessoas lá, hoje em dia você vai fazer concurso para perícia, você tem que ser formado em química, biologia, né? O profissional, ele entra lá, ele não tem às vezes noção de como atuar frente a uma perícia, né? Tem lá a escola de formação, quando você passa no concurso, a tua inscrição nesse curso de formação, ela é obrigatória, né? Então, é compulsória, eles te inscrevem, você vai direto para o curso de formação. Mas será que esse curso de formação, então, está sendo suficiente, né? Já que a gente tem tantas falhas nas perícias, né? Isso também é um questionamento que deve ser feito, né? Isso tudo provém do poder público executivo, tá? Acondicionamento, gente, inciso 5. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com a anotação da data
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Então, gente, é um procedimento por meio do qual cada vestígio é coletado e embalado de forma individualizada, de acordo com as características, né? Igual o inciso fala, físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com a anotação da data, da hora e de quem acondicionou aquilo ali. É o que ocorre quando o cadáver é acondicionado numa lona preta, tá? Tem uma portaria número 8214 da Senasp, que ela fala que o recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material, utilizando-se sacos plásticos, envelopes, frascos e caixas descartáveis ou caixas térmicas, dentre outros, os quais deverão ser selecionados com lacres, com numeração individualizada, tudo para, de forma eficaz, assegurar a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o transporte. Então, o saco preto para o corpo é o regulamento próprio, tá? Não é um saco preto porque é um saco preto. Não, porque é o material correto, indicado para aquele acondicionamento, tá bom? Inciso 6º, desculpa. Transporte. Ato de transferir o vestígio de local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse, tá? Então, o próprio inciso já fala, né, que é o transferir ali os vestígios de um local para o outro, né? Então, no caso das amostras biológicas, aí a gente tem sempre os detalhezinhos, né? A cadeia de custódia deve ser a mais curta possível para evitar a degradação do material. Deve-se evitar o manuseio desnecessário, como troca de recipientes ou embalagens, tá? O exemplo citado é o do cadáver, né, que a gente ainda tá usando, que é o mais fácil da gente visualizar, né, gente? Será transportado em caminhão do Instituto Médico Legal com os devidos acondicionamentos. Até mesmo porque não teria outro, né? Se fora o caminhão do Instituto Médico Legal, acho que só um caminhão frigorífico para preservar ali as características originais, né? Recebimento. É o ato formal de transferência da posse do vestígio, inciso 7, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Gente, por que isso? Porque pela cadeia de custódia, toda alteração de posse desse vestígio tem que ser documentada. Toda alteração de recipiente, abertura, tem que ser documentada, tá? Tem que ser tirado o lacre, anotado que aquele lacre foi retirado, e quando se coloca outro lacre, anotado que foi lacrado novamente. Quando se retira aquele material para manuseio, o biólogo, o químico, né, o perito que vai analisar aquilo ali, ele tem que anotar a data, a hora, o local e o tempo em que ele deixou aquilo ali fora, que ele manuseou, e a data, a hora e o local em que ele efetivamente lacrou aquela prova novamente, tá? Isso por quê? E o seu nome, tudo certinho, identificação. Por quê? Pra gente evitar a adulteração da cadeia de custódia, né? Vamos supor que alguém suborne um desses funcionários para adulterar, né? E posteriormente consiga identificar a relação íntima ali entre o subornador e o perito, né? Claro, essa cadeia de custódia ali perdeu a eficácia total, trabalho jogado fora, né? Então, tudo isso é pra gente conseguir a máxima lisura da cadeia de custódia daquela prova que está sendo utilizada, tá bom? Processamento. Então, é o exame pericial em si.
manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito, tá? Lembrando que o perito tem que ser um perito oficial. Caso não exista um perito oficial, tem que ser um perito nomeado para aquilo, né? Que tem ali a capacidade técnica para fazer aquilo. Então, são coisas que a gente já até comentou, né? Inciso 9, armazenamento. O procedimento, ele refere-se à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente, tá? Então, gente, o armazenamento é o procedimento, efetivamente, que se refere à guarda do material. A contraperícia é uma nova perícia que pode ser realizada posteriormente, tá? No material depositado em local seguro e isento que já teve parte anteriormente examinada. Resultado da contraperícia é denominado de contraprova, tá? Valendo-se do exemplo hora trabalhável, que é o cadáver que a gente tá, né? No exemplo, é colocado numa geladeira do ml até sepultamento, tá? Esse é o exemplo. Então, o cadáver fica lá na geladeira do ml até o sepultamento dele, tá? Lembrando que é possível uma exumação? É possível uma exumação, tá? Ali, depois, posteriormente, a exumação também vai ser contraprova, tá? Já dei o exemplo para vocês, eu acho, não lembro se foi para vocês ou se foi para uma outra turma, mas da moça que trabalhava, que fazia programa, né? E ela tava num bar com um cara e nisso chegou o outro cara que se dizia namorado dela. Lembram? Contei para vocês? Não lembro. Enfim. E daí rolou lá uma discussão, um bate-boca e um tiroteio. No tiroteio, a pessoa que morreu foi a moça e chegaram à conclusão de que quem tinha acertado ela seria o namorado que veio depois, né? E daí a defesa, ele sempre alegando que ele não mirou nela, então ele sempre batia nessa tecla, né? Que ele não tinha acertado ela. Aí conseguiram uma exumação logo depois e foram ver que, na verdade, a bala, né? Fizeram um confronto balístico, daí a bala que matou ela tinha saído da arma do rapaz que ela estava no momento antes do suposto namorado chegar. Então, é a contraprova, né, gente? Então, já tinha sido enterrada, até mesmo porque não tem como ficar por muito tempo, né, com o corpo, mas ali a contraprova foi eficiente para inocentar o namorado e daí para condenar o rapaz que ela estava no bar, né? Então, são coisas que são possíveis, né? Raro a gente vê algo assim, mas acontece, tá? E por último, gente, o descarte, tá? Inciso 10 lá do 158B. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial, tá? Geralmente, gente, o descarte, a destruição das provas, o juiz determina em sentença, tá? Exemplo disso é quando a gente tem procedimento para tráfico de drogas, né? Lá na sentença o juiz determina a destruição daquela substância, tá? Lá em Campo Largo eles faziam a destruição nos fornos de cal das refinarias e aqui em Colombo também. Então tem vezes em que os fornos de cal são utilizados para isso, para a destruição desse material. Às vezes fica um cheiro aqui no centro, porque os fornos de cal aqui são todos do lado das casas da cidade, né? No meio do centro, então não é distante. E daí a gente sente um cheiro estranho, disso, né? É engraçado, mas acontece. Então, é um procedimento referente à liberação do vestígio, efetivamente, né? Respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização do judicial. É o que ocorre quando o corpo é sepultado ou quando a droga apreendida é destruída. Preservada, evidentemente, mostra necessária a realização do laudo definitivo e para fins de eventual contraprova. A propósito, de acordo com o artigo 72 da Lei de Droga, a Lei 11.343 de 2006,
Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz de ofício, mediante representação da autoridade policial judiciária ou a requerimento do MP, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, tá? Inclusive as amostras daí vai tudo para destruição, fica nada, tá bom? Então, gente, a cadeia de custódia é isso, tá? No 158C, a gente vai tratar da coleta dos vestígios, tá? Mas ele fala lá que necessariamente, preferencialmente, né? Vejam o termo, preferencialmente, não necessariamente. Deve ser feito por perito oficial, podendo, né, ser feito daí por um perito nomeado, quando não houver perito na comarca, tá? Que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Essa é a letra do 158C, quando fala da coleta dos vestígios, tá bom? A gente já continua falando do parágrafo 1º, beleza?